Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Audiência querida, a gente pensa, né? O problema é que a gente pensa. Penso, logo existo. Ué. Então, a gente sabe que o pensar humano, diferente, não tão diferente assim do pensar dos animais, ele é influenciado. Ele pode ser sugestionado e ele pode ser até manipulado, induzido. Sabia não? Você pega, por exemplo, o Edward Bernays, que era o sobrinho do Sigmund Freud, que é considerado o papa, digamos assim, da propaganda comercial norte-americana, né? Ele trabalhou primeiro para alguns políticos, presidente da República no pós-guerra, e depois ele foi um dos responsáveis por influenciar a indústria tabagista nos Estados Unidos, né? Principalmente com mulheres, para as mulheres começarem a fumar, que foi o tal do evento das Tochas da Liberdade. Ele pegou sufragistas, mulheres que queriam o direito ao voto, e anunciou para os repórteres que elas iriam acender as tochas da liberdade. Eles não sabiam o que era aquilo, então ele contratou modelos belíssimas, aquelas mulheres deslumbrantes, e elas lá com vestidos imponentes tiraram da perna assim o cigarro e acenderam as tochas da liberdade, e os fotógrafos Então, se descobriu que dava para influenciar. Linguagem subliminar. Você tem frames, por exemplo, de um filme que são 60, ou 25, ou 29, ou 30 frames por segundo. São 60 fotografias ou 30 fotografias no segundo, e num daqueles frames, apenas em um deles, você coloca uma mensagem. Por exemplo, beba Coca-Cola. E aí, no intervalo do cinema, as pessoas iam direto para a lanchonete tomar Coca-Cola porque estavam sugestionadas. Então, existem sugestionamentos que são conscientes, que a gente está vendo que a pessoa está tentando nos manipular, mas alguns outros que são subconscientes ou até inconscientes. Aí, por isso que eu venho trazendo sempre esses fundamentos, né? Então, tem o holandês Geert Hofstede, sociólogo, que ele fala que cultura é a programação coletiva da mente, como um computador que se programa a mente. Então, eu vejo as pesquisas da seguinte maneira. Você imagine uma pessoa que ela vai apostar algum dinheiro numa corrida de cavalo, tá? E tem 3 cavalos ali. Tem um cavalo branco, tem um cavalo preto e um cavalo marrom. E só que a pessoa venda aos olhos dela, está vendando, e tem uma outra pessoa descrevendo a corrida, que ela vai colocar o dinheiro que ela tem naquele cavalo. Só que ela vai colocar o dinheiro antes do cavalo chegar, cruzar a linha de chegada na corrida. Então, ela pergunta, e como é que está a corrida? O cara fala assim, olha, o cavalo marrom está na frente. Ela fala, nossa, está na frente o cavalo marrom? O cavalo marrom está na frente. E ele está muito na frente? Nossa, ele está muito na frente. O cavalo preto, olha, ele esboçou uma... Não, está bem para trás. O cavalo preto e o cavalo branco estão bem para trás. O que vai acontecer com essa pessoa? Fala, em quem que você vai colocar o seu dinheiro? Porque ela não está vendo. Tem uma pessoa descrevendo como está a situação da corrida para ela. Fala, obviamente eu vou colocar o meu dinheiro no cavalo marrom. É isso que as pesquisas fazem. Elas tentam induzir. Só que quando a pessoa abre os olhos e ela vai ver a corrida, ela fala, nossa, mas eu estou vendo que o cavalo preto está bem na frente, o cavalo marrom está lá para trás e o branco está mais para trás ainda. Nossa, você me enganou. Mas não é não, é que estava mesmo. Então eles diminuíram essa distância assim em questão de segundos, porque olha só, as pesquisas há 2 dias da eleição, 2 erros percentuais para cima ou para baixo, o Jantalha já falou, mas olha só, o IPEC foram 18 pontos. O Datafolha, 14 pontos. A Quest, que o Jantalha falou, 15 pontos. O IPESP, 13 pontos. Aquele do BTG Pactual, acho que é FSB, 11 pontos. Então, isso, meus amigos, não é erro. Erro é uma coisa em estatística aleatória. E isso não, a gente vê que segue um padrão grotesco, porque isso a gente citando o presidente Bolsonaro, mas aconteceu com o Tarcísio Gomes de Freitas aqui
no estado de São Paulo, dizendo que ele estava bem atrás do Haddad, e, na verdade, ele estava bem à frente. No Rio de Janeiro, o governador do PL também estava quase no empate técnico ali com o Freixo, e não era, ele estava bem à frente, tanto é que ganhou em primeiro turno. A mesma coisa do Calil e do Romeu Zema em Minas Gerais. Também não era verdade, né? O Zema venceu de cara. Uma outra coisa que aconteceu, para o Senado Federal, lá no Rio Grande do Sul, o vice-presidente Mourão estava em terceiro lugar pela pesquisa, terceiro, nem aparecia, então ele não tem a menor chance. Está entre esses dois aqui, não tem segundo turno, né? E ele foi o vencedor. E com o Luiz Felipe Martins, lá no Paraná, aconteceu a mesma coisa, colocavam ele em terceiro, com 14 pontos. Sabe quanto que ele terminou? Terminou com 29. Ele poderia ter vencido o Sérgio Moro, que para nós seria muito melhor, porque o Moro, a gente sabe que ele é um desarmamentista, ele tem uma mentalidade esquerdista, coitado, talvez não seja nem por culpa dele, mas pela formação que ele teve, tem essa formação esquerdista que acha que a atuação do Supremo é uma coisa boa, que a Constituição é viva, né, que eles podem interpretar, né, e fazer essa mutação constitucional, que é um verdadeiro absurdo, né, para mim eu chamo de fraude, porque a Constituição ela tem que ser respeitada. Se eu resolver mudar algumas coisas que eu não concordo, eu deixo de ser o seu guardião. Então, você imagina um cara que está cuidando de uma casa, está guardando a casa porque ela vai ser vendida, ou porque os donos estão de viagem e vão retornar para casa. Aquele homem está guardando a casa, ele não tem direito de modificar, quebrar paredes, né? Jogar entulho na piscina, que ele não quer mais a piscina, está dando muito trabalho para ele. Ele é o guardião da casa, ele não tem o direito de fazer modificações radicais na casa, né? Isso se chama revolução. Um revolucionário, uma mente revolucionária, ela tem essa coisa de destruir. Vocês já devem ter ouvido falar que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Vou repetir. Você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E a primeira impressão é a que fica, porque é a que a gente chama de credibilidade. Você sabe o que é credibilidade? O crédito não é só dinheiro, é crédito de eu acredito no que você está falando, porque você já me disse a verdade antes, e agora eu sei que provavelmente você está me dizendo a verdade. Quando os institutos, esses pseudo-institutos, mentem reiteradamente, cabe a você, né, dizer se vai continuar nisso ou não. Eu, para terminar, Jantália, gostaria de citar aqui um pensamento do Charles Dickens, que é o seguinte: a primeira vez que a pessoa te engana, você não tem culpa porque você não sabia, né? A segunda vez que a pessoa te engana, a culpa é dela porque te enganou de novo, mas é tua também porque você acreditou. Agora, a terceira vez que a pessoa te enganar, a culpa é só tua. Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Você gosta do trabalho do professor Joanilson? Então se inscreva no canal, curta a página e o vídeo, faça qualquer comentário, nem que seja só um oi. Se puder, faça a sua doação de qualquer valor. Chave Pix, número de celular 55 11 9 77 88 88 72. 55 11 9 77 88 88 72.